Eu não sei se vocês repararam, mas os bolsonaristas famosos simplesmente desapareceram. Onde estão os cantores sertanejos, os jogadores de futebol que gostavam de declarar o seu apoio ao Bolsonaro fazendo arminhas com as mãos? Sumiram. Por quê? Porque ninguém quer se associar a alguém que vai ser derrotado. Bolsonaro já perdeu e a campanha começou a buscar culpados internamente. E o debate de ontem na Globo dificilmente vai fazer com que o espírito bolsonarista dos jogadores de futebol e dos sertanejos volte à tona. E você vai colocar nos comentários: o debate de ontem de Bolsonaro vai mudar alguma coisa ou o desempenho dele foi pífio? E você sentiu aí o desaparecimento dos famosos bolsonaristas? Deixe o seu like se você gosta de ver essa ruína bolsonarista e também se inscreva no canal. E o debate de ontem, pessoal, na minha opinião, não vai mudar muita coisa no espírito bolsonarista. Porque o Bolsonaro, ele até foi bem no debate. Na minha opinião, de todos os debates que ocorreram até agora, esse foi o melhor da participação de Bolsonaro. Só que ele precisava contar com um desempenho horroroso do Lula, o que não aconteceu. Tudo bem que a participação de Simone Tebet e Soraya Tronic podem acabar pulverizando alguns votos, porque elas conseguiram aparecer, mas elas tinham aparecido também no debate do SBT, e isso não aconteceu, não resultou em aumento de votos para elas. Eu também não vejo o desempenho do Lula abaixo, na verdade o Lula foi bem. Eu já fiz comentários sobre o debate, vou deixar o link aqui no card. Então o Lula não foi mal a ponto de perder votos para o Bolsonaro e o Bolsonaro também não foi surpreendente a ponto de mudar o jogo. E a campanha já está no vinagre, como vocês bem sabem. E agora nós iniciamos um processo de caça às bruxas dentro da campanha do Bolsonaro. E o alvo da vez é o Fábio Weingarten, o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro. Weingarten é apontado pela ala política do governo como sendo um desequilibrado, um fio desencapado. E ele é apontado como sendo responsável por ficar fomentando bobagens no ouvido do Bolsonaro. E porque o Bolsonaro não escuta ninguém, pessoal. E assim, vamos colocar no lugar do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro iria escutar o pessoal do Centrão, o Valdemar Costa Neto? Bolsonaro é vitorioso em todos os pleitos que ele disputou, ele nunca foi derrotado. Agora ele vai mudar? Claro que não. Então toda vez que você tem um Aspone que fica cutucando no ouvido, é isso, vai lá, faça isso mesmo, você tem ainda o incentivo. Tudo bem que a campanha também do Bolsonaro vê o Bolsonaro como sendo o maior culpado pelo péssimo resultado que ele tem apresentado, porque ele não escuta ninguém, ele não faz nada aquilo que a campanha quer. Mas o Weingarten, ele é responsável por várias bobagens bolsonarísticas, como por exemplo o discurso desastroso naquele comício que ele fez em Londres, nas cerimônias da despedida da rainha. E o problema é que o racha não está somente, a busca por culpados, não está somente no Fábio Weingarten, porque nós temos rachas internos na campanha do Bolsonaro com o apontar do dedo um na cara do outro. E você gosta dessa situação? Você quer ver mais ainda esse desespero bolsonarista? Coloque nos comentários se sim e, claro, se inscreva no canal. Dois ministros de Bolsonaro estão apontando a culpa um para o outro. Vocês bem sabem, né? O Paulo Guedes e o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, é o representante da ala política do governo. Ele é do Centrão. E ele culpa o Paulo Guedes pelo péssimo desempenho que o Bolsonaro está tendo nesse momento. Porque o Paulo Guedes acabou brincando todas as medidas econômicas e sociais que o Centrão queria colocar na jogada, como o Auxílio Brasil de R$ 600. O Paulo Guedes matando peito, evitou, protelou, foi rolando para lá, rolando para cá, e isso não deu tempo suficiente para que a população brasileira absorvesse esse incentivo que foi dado pelo governo. E aí ficou muito tarde, por isso que o Auxílio Brasil não surtiu o efeito esperado nas pesquisas. E aí a culpa fica sendo do Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes, os bracinhos de lango-lango, culpa, na verdade, o Ciro Nogueira. Ele deve ficar apontando pro Ciro Nogueira assim, né? Já que ele gosta de ficar fazendo assim com os bracinhos. Então ele deve apontar assim para o Ciro Nogueira. E ele culpa não somente o Ciro Nogueira, mas toda a ala política do governo Bolsonaro. Porque foi a ala política que destruiu o plano econômico dele, vocês furaram o teto de gastos e aquelas bobagens liberais que o Paulo Guedes gosta de falar. Né? Mas nós temos outro racha também, e aí é um racha mais familiar entre Flávio Bolsonaro e Carluccio. Porque como vocês sabem, cada um tinha a sua visão particular dos rumos que a campanha de Bolsonaro deveria tomar. Carluccio um lado mais radical, o Flávio um lado mais ameno, mais alinhado ao centrão, e o Flávio preteriu o Carluccio, ficou contra o Carluccio para ele ser o chefe do marketing de Bolsonaro. Tanto que o Carluccio começou a criticar as peças do marqueteiro, do Dalima, o Flávio saiu em defesa, eles estão rachados.
E eles inclusive estão divergindo na estratégia do day after do Bolsonaro, ou seja, o dia depois da derrota do Bolsonaro. Porque todo mundo sabe que o Bolsonaro vai ser preso, isso é inevitável. Ele já cometeu crimes e a Polícia Federal já apontou esses crimes. E eles, os irmãos, eles estão com estratégias distintas para o Bolsonaro enfrentar todos esses processos. O Flávio, ele quer que o Bolsonaro amenize o discurso para evitar que o judiciário venha pesado contra ele. Essa é uma estratégia. Mas o Carluccio quer radicalizar o discurso, porque ele acha que dessa forma vai engajar mais a militância e assim o Bolsonaro tende a escapar de um modo mais facilitado da prisão. Eu sinceramente não sei qual que é o melhor modo, porque Bolsonaro vai ser preso. E tudo mostra que vai ser preso por conta do desaparecimento dos bolsonaristas. Onde estão os famosos apoiadores de Bolsonaro? Famosos de fato, não estou falando de Sérgio Reis, Mário Frias, Regina Duarte. O único famoso que deu um apoio mais ou menos velado ao Bolsonaro foi o Neymar, que gravou lá um vídeo, mas não declarou voto no Bolsonaro. Agora, onde estão os jogadores de futebol? No livro que nós escrevemos, o Idaí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, falamos da importância dos cantores sertanejos e também dos jogadores de futebol para popularizar a imagem do Bolsonaro, penetrando em pontos masculinos muito fortes. Onde eles estão? Simplesmente desapareceram. Há uma esperança da campanha do Bolsonaro para que esses atores, esses artistas, jogadores de futebol, esses agentes midiáticos comecem a declarar apoio a Bolsonaro nos próximos dias. Mas o que nós vimos é que o Lula conseguiu fazer uma mobilização em torno dos artistas, dos cantores, de atores, inclusive vários gravaram vídeos e fizeram postagens. Então o Lula conseguiu ter essa mobilização, o que o Bolsonaro não conseguiu. Também que apoio de artista não muda absolutamente nada, não influencia ninguém a mudar de voto. Mas é uma questão simbólica e chama atenção. Cadê o apoio de Bolsonaro? Cadê o poder de mobilização de Bolsonaro? Ninguém quer se atrelar a Bolsonaro. Por quê? Porque a expectativa de poder está para o Lula. Inclusive até empresários bolsonaristas querem se aproximar do Lula, como vocês viram que aconteceu na última semana do encontro, do jantar de Lula com os empresários. Então assim, Bolsonaro não tem mais esperança. Inclusive o próprio Centrão está desesperado. O próprio Centrão está desesperado, porque vários candidatos bolsonaristas, inclusive candidatos do PL, escondem o Bolsonaro. Porque Bolsonaro ele se tornou um ser, nós já falamos aqui, né, um ser radioativo. Quem se aproxima do Bolsonaro perde no pleito. Então vários candidatos escondem a imagem do Bolsonaro. E sem aparecer para esses candidatos, o Bolsonaro não teve palanque regional. Tanto que houve há um certo tempo uma grande discussão o que fazer com essas pessoas que estão escondendo o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro falou de cortar verba de campanha para essas pessoas. O Eduardo Bolsonaro chamou eles de traidores. Mas a verdade é uma só. Principalmente na região Nordeste, que é onde o Bolsonaro está levando uma lavada, a média de diferença dele para o Lula nos estados é 35% a 40%. É muito grande a diferença. E por quê? Porque os candidatos estão escondendo o Bolsonaro, porque pega mal estar junto com o Bolsonaro. Da mesma forma que pega bem você estar ao meu lado, estar inscrito no canal, ser fotografado comigo, porque isso vai bombar seu Tinder. Se você tiver uma foto comigo, o seu Tinder vai bombar. Tá perto de Bolsonaro, aí ó, não bomba Tinder, você não recebe super like, não recebe voto, ninguém curte suas fotos nas redes sociais, ninguém comenta os seus stories, porque pega mal estar ao lado do derrotado do pleito.